Vamos todos nesse momento silenciar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, unidos, com fé, amor, boa vontade, nesta manhã de domingo. Como é prazeroso e gratificante estar aqui. A equipe espiritual preparou o ambiente para nós. E através da palestra a ser proferida, lições grandiosas vamos aprender, outras recordar. A nossa intenção, se possível, é pôr em prática boa parte delas no nosso dia a dia, para que unidos possamos evoluir cada vez mais espiritualmente. E nesse instante, aproveitando o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Jacobo, vai proferir a palestra desta manhã. Okay. Obrigado, boa noite, bom dia, né? Boa noite, deixaram tudo escuro, né? Ficou boa noite. Mas é interessante a gente ver fazer palestra, normalmente é à noite, né? E de dia são mais raras as palestras, não que não tenha, mas bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à casa, e é uma gratidão a gente poder estar aqui, trazer um pouquinho do ensinamento, um pouquinho do aprendizado que a doutrina nos trouxe ao longo de alguns anos aí, de um periodinho pequenininho, né, seu Luiz? De um período. A gente agradece a Viviane por convidar, né? O ano que vem vocês vão ter ainda, ela já me convidou, já marcamos uma palestra, então a gente vai estar aqui novamente. Vamos falar da palestra um pouquinho, né? Porque a gente tem que falar um pouquinho de Deus, de Jesus e da espiritualidade que nos envolve. Um coraçãozinho, e vocês vão entender melhor por que o coração, que envolve esse coração. E a pergunta que eu deixo para que a gente possa ficar pensando aí ao longo da nossa preleção: como você espera sair desta vida? Vocês já pararam para pensar? Né? É interessante a gente parar para pensar, falar assim, como que a gente espera sair dessa vida? Até fica esquisito, a gente é pego até de meio de surpresa quando a gente pergunta isso para as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, elas não estão preparadas para ir para o outro plano. E a gente tem que se preparar, porque é o que Jesus colocou. Ele falou que é o caminho, a verdade e a vida. Só que essa vida não é só essa material que a gente está aqui, tem outras, né? E nós vamos falar novamente o coração, né? Porque o tema é esse: quando o amor adoece. Nossa, o amor fica doente? E a gente vai conversar e vamos ver se a gente consegue entender. E eu baseei essa palestra em Paulo de Tarso, nessa primeira carta a Coríntios, capítulo 13, 11. O senhor Luiz agora tem a ver com o que o senhor me falou, né? Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Paulo de Tarso. É interessante essa carta, né? Que a gente tem que interpretar o que ele queria dizer. Então, primeiramente, vamos entender quem era Paulo de Tarso, que é o fundamental. Paulo de Tarso, ele foi uma pessoa que nasceu 10 anos depois de Jesus. Ele nasceu
ele era contemporâneo. Tarso é a Turquia, né, era muito próximo de lá onde Jesus. Ele estudava para ser líder do Sinédrio, ele era um fariseu, né, então ele estava estudando. E ele, como jovem, ele tinha todo aquele ímpeto de jovem, né? Então ele ouvia falar do cristianismo, ouvia falar de Jesus, e a intenção dele era acabar com o cristianismo, que era disso que era colocado para eles, que o cristianismo não era bom. E aí, após a morte de Jesus, os cristãos se dispersaram, foram cada um para um lugar, para vários lugares. E aí teve uma pessoa lá em Damasco, chamado Ananias, que ele Paulo ouviu falar, né, na realidade ele chamava Saulo, ele ouviu falar que Ananias estava arrebanhando muitas pessoas para o cristianismo. E ele falou assim, precisa acabar com isso. E ele pediu permissão para poder ir até Damasco, para poder prender Ananias e acabar com ele. Então, para quem leu Paulo e Estevão, não sei se já tiveram oportunidade, já leram? Nossa, muito bom. Muito boa leitura, é uma coisa fantástica. Eu não gostava muito do São Paulo, né, que é a forma do catolicismo tratar. Eu não gostava muito porque meu time é outro, né? Então eu não gostava, mas depois que eu li esse livro eu fiquei muito fã dele. Adorei a história. Tanto é assim, você vê como que ele era. Ele teve a capacidade de assassinar o cunhado dele, né? Que era a pessoa que a irmã dele era noiva, e ele teve a capacidade ele era um cristão, que era o Estevão, e acabou sendo assassinado por Paulo e toda aquela turma. E aí ele, com a permissão, ele foi até Damasco. E quando ele estava na entrada de Damasco, uma luz forte, uma coisa assim, fez o cavalo dele empinar, ele caiu no chão, e no meio daquela turbulência, daquela luz enorme, ele ouviu umas palavras. E as palavras diziam o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, meio atordoado, falou assim cego, que ele não enxergava nada, né? Que ele não dava nada. Falou, mas quem és tu que eu persigo? Ele falou, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E nessa hora, a ficha dele caiu. Ele entendeu que tudo que ele tinha ouvido falar de Jesus, tudo que ele aprendeu de religião, tudo que ele aprendeu, estava tudo errado. Que Jesus era diferente, não era aquela mesma coisa. Ele sabia que Jesus tinha morrido, mas ele estava ouvindo lá, ele estava sentindo Jesus, e ele entendeu que aquilo estava errado. Que não aquilo de conhecer Jesus, que aquilo que ele pensava, a forma que ele pensava estava errado, que ele precisava mudar. E aí ele falou para Jesus, que queres que eu faça? E Jesus falou para ele, falou assim, por enquanto vá só até a cidade, e lá eu vou mandar alguém cuidar de você. E ele estava cego, né? Com aquela luz deixou cego, e os outros que olhavam, os soldados que o acompanhavam, falaram assim, ele está louco, né? Ele pirou, porque ele começava a falar, nossa, eu estou tudo errado, eu preciso mudar, preciso fazer, eu preciso consertar. E cataram ele, levaram e deixaram ele numa estalagem, lá na cidade, em Damasco, e ele ficou lá por 3 dias aguardando a chegada de alguém que ia cuidar dele. Nesse interim, Jesus apareceu para Ananias e falou, Ananias, eu preciso de um favor seu, eu preciso que você cuide de uma pessoa que é muito querida por mim. E Ananias falou assim, tudo bem, tudo que você me pedir eu faço. Ele falou assim, eu quero que você vá até lá e cuide e cure a Saulo de Tarso. Ele falou, Saulo? Não, eu não posso ir lá, ele quer me matar. Eu falei, não, Jesus falou, vai tranquilo, que ele é muito importante para a nossa obra. E Ananias, meio com medo, mas ele foi, né, obedecendo a Jesus. Quando ele chegou lá, no quarto lá, ele pegou e deu um passe em Saulo, e automaticamente Saulo voltou a enxergar, se curou. E ele já catou Ananias pelo braço, vamos lá, vamos, que a gente tem muita coisa para fazer. Sabe, ele tinha um ímpeto de fazer. E para que a gente possa entender, se a gente lê a Bíblia ou lê sobre Paulo, ele trocou o nome de Saulo para Paulo, porque o nome Saulo
causava arrepio nas pessoas, tinham medo. Então ele trocou o nome para as pessoas não terem esse medo, para ele poder chegar. Porque todos o que ouviam falar, falaram, opa, será que ele vai mudar? Será que não vai? Mas ele foi muito importante. Ele tem um dos maiores capítulos na Bíblia. Ele foi, assim, uma pessoa uma precursora da igreja de acertar todas as partes do cristianismo. Da igreja que a gente fala, a parte cristã, não a parte da igreja católica. Não estou falando disso, porque todos nós somos cristãos. Acreditamos que nós somos espíritas porque nós somos cristãos. Nós também somos evangélicos porque seguimos o evangelho. Né? E isso é fundamental. E além de ser espíritas, que é essa doutrina maravilhosa que nos dá. Então, Saulo, né, de Tarso, que era um perseguidor de Jesus. E ele passou a ser perseguido, porque ele estava defendendo o cristianismo. Ele era o maior inimigo de Jesus e se tornou o maior amigo. Ele amou Jesus como ninguém. Você vê, olha que interessante, né? A pessoa tem um ódio e de repente ele começa a amar. Mas por quê? Porque o amor dele estava de forma errada. E se a gente parar para olhar, nós também somos assim. Porque a gente acha que o amor ele não fica doente. Mas nós às vezes permitimos algumas coisas na nossa vida que a gente pode falar que é a inveja, o ciúme, a maledicência, o melindre, o orgulho, o egoísmo, a vingança, né? Ah, mas eu não sou invejoso. Pô, o que é uma inveja? A inveja é você achar que você está querendo as outras coisas do outro. Mas não, eu tenho inveja, mas é uma inveja branca. Eu acho bom, isso o pessoal fala para dar uma amenizada, né? É uma inveja branca, né? Mas isso aí ainda ressoa dentro da gente. A gente quer se equiparar, quer ter as mesmas capacidades, mas a gente precisa ver que cada um de nós é diferente. Embora fazemos parte de uma fraternidade, de uma humanidade, mas nós ainda somos diferentes porque estamos em vivências diferentes. A gente vai falar do ciúme. Já falei, mas o ciúme é uma coisa doente, né? É aquele sentimento de posse, de achar que tudo nos pertence. Que a gente só aquilo estando nos nossos olhos, no nosso cuidado que vai dar certo. E não é assim. O ciúme é uma coisa doentio. Quantos relacionamentos foram destruídos em função, e ainda são por causa disso? Quantos? Muitos. Maledicência. Ou melindre. Melindre é aquele ato da pessoa sempre se ofender com aquilo que você fala. Né? Então, às vezes, você fala num tom de advertência, de auxílio, mas a pessoa não aceita. Eu não sou melindrosa. Não, por que você está falando isso comigo? Me dá o dedinho, né? Aquela história, dá o dedinho, nunca mais fala comigo, aquela coisa, né? A gente fala da maledicência, é falar mal das pessoas, né? É um hábito que a gente tem. A gente encontra e vai falar. E aí, como que tá com a tua vida? Tá bem. E aí, esses vizinhos ainda continuam assim? E a tia Carmen, e a tia Augusta, e o tio isso, continua bebendo, continua fazendo aquelas festinhas. Sabe, começa a falar e nem percebe que começa a entrar numa aura e a gente tá fazendo isso. E olha, isso é uma coisa que vicia, a gente precisa tomar cuidado. O orgulho, é uma defesa, né? Você tá vendo que é tudo sentimentos defensivos. Tudo que eu estou falando é sentimento defensivo. O orgulho, eu sou bom, eu sou melhor. Com quem que você acha que você está falando? Quantas vezes nós agimos dessa forma? Nossa, eu sou melhor. Por que você acha que eu estou nesse papel? Por que você acha que eu estou acima de você? A pessoa acha que ela está lá em cima porque que ela é melhor. E na realidade nós somos todos iguais. E se a gente parar para pensar, o mais importante é aquele que faz o cafezinho, não é aquele que está acima, né? Porque aquela pessoa que faz o cafezinho, a gente lembra quando ela falta. Fala, olha, podia ter um cafezinho aqui, a dona Maria não esteve aqui, o seu José, mas... e se o patrão não vem, nem liga. Fala, ele não faz falta. Né? Ele não faz falta. Mas é uma coisa que a gente precisa ver, que a gente precisa ser diferente. Egoísmo é quando nós achamos que tudo é para nós. Tudo gira em torno do nosso umbigo.
né? Tudo gira em torno do nosso umbigo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre está dois para mim, um para você. Não sei se já viram aquele desenho que tinha aquela divisão, um para você, dois para mim. Aí ele pegava um, dois. Um para você, três, quatro para mim. Aí depois, a hora que acaba, vai puxando tudo. Acho que é do Pica-Pau, né? Que tem um desenho assim. E é mais ou menos assim. A gente fala da vingança, né? A vingança, o que é a vingança? É querer descontar aquilo que nós sofremos, né? Até ontem, antes de ontem, era o signo da vingança, né? O escorpião, o signo da vingança. Aí agora já estamos em Sagitário, que é um signo mais de festa. Aí a pessoa vingativa, o que é uma pessoa vingativa? É aquela pessoa que não aguenta ser ofendida, que ela precisa dar o troco, que ela precisa estar por cima. E se a gente parar para olhar, sempre tem gente nesse estado de animalesco, vamos falar dessa forma, né, que quer pegar pela traição ou fazer um monte de coisa para poder se vingar, vamos falar nesse sentido. E aí a gente fala assim, nós permitimos isso, né? Tem muitas pessoas que aceitam viver na inveja, no ciúme, no melindre, na maledicência, e aí por diante. E aí a gente transforma tudo isso daí no ódio, né? Que o ódio nada mais é do amor que adoeceu. Essa é uma frase de Chico, né? O amor adoece. Então a gente pergunta, fala assim, puxa, mas o amor adoece por causa dessas coisas que a gente vivencia, a gente está permitindo isso. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar, né? A gente precisa praticar outras coisas, né? A prática de outras coisas para que a gente pare de ser dessa forma, porque a gente está aqui em processo de melhoria e a gente tem que mudar. E o que a gente tem que mudar? Os contrapontos daquilo que eu falei. É lógico, não dá para falar tudo aqui porque é só 3 horas de palestra, né, seu Luiz? São 3 horas de palestra, não dá para falar tudo aqui. Mas se a gente parar para olhar mesmo, se a gente começar a conversar sobre isso, talvez vocês nem percebam as 3 horas passar. Né? Vai parecer que seja meia hora, mas tudo bem. Mas é mais ou menos isso que a gente fala, assim, dá para fazer. Quando a gente dá aula de reforma íntima, a gente tem essa possibilidade, inclusive aqui só eu estou falando, mas a gente abre a possibilidade das pessoas falarem, para que as pessoas possam expor também, e isso é importante. Então a gente precisa praticar humildade, né? Humilde é o contraponto do orgulho, né? Porque você não precisa se fazer grande, né? Você só se faz grande pelo que você é, né? E as pessoas te enxergam dessa forma. Então é questão de humildade. Jesus não se fez grande, ele sabia que ele era muito grande, mas ele não se fazia grande perante os outros. Ele respeitava os outros e ele acalentava os outros da forma que deveria ser. A resignação é a gente entender que tudo que nós passamos aqui, nesse planeta, nessas provas, faz parte do nosso aprendizado. É entender que aquilo tem um ensinamento. O que eu preciso aprender com isso? Né? A gente esquece de fazer essa pergunta. O que eu preciso aprender? A gente esquece de fazer essa pergunta. E esperar que a espiritualidade vai nos avisar. Não é na hora, mas ela vai nos avisar e a gente vai entender. A gente tem que refletir a respeito. Vamos falar de doçura? A gente chega em casa. Nossa, o café não está pronto ainda, né? Nossa, olha quanta louça tem nessa pia. Olha que coisa maravilhosa. Dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente teoricamente deveria amar. E está sempre assim, nossa, você ficou o dia inteiro, não passou um pano na casa, e por aí por diante. E se tiver criança, então, o quarto normalmente está bagunçado. Né? Um par de tênis está aqui, o outro está lá, está sempre bagunçado. E vai ver que nem os caras brincam e falam assim, que quando a mãe entra num quarto de uma criança, é que nem ela tem entrado na van, né? Ela sai de lá com 4 pratos, 5 xícaras, um monte de coisa, porque fica lá acumulando até as pessoas entenderem que aquilo tem que sair. E a gente tem uma educação fantástica com os nossos entes. Sempre falando, gritando, sempre falando com raiva. A gente precisa parar e olhar isso, porque nós somos doces com aquelas pessoas que a gente não conhece. A gente está na rua, a gente encontra o bom dia, tudo bem, um maior sorriso, uma doçura. Mas dentro de casa, nós às vezes não praticamos isso. A gente precisa tomar cuidado com isso.
A indulgência, a gente fala, é das pessoas que praticam erros e normalmente a gente julga bem seriamente. Ah, lógico, eu errei, mas é porque eu tinha a possibilidade. Quando a gente olha por nós, a gente fala, eu errei porque eu estava numa fase. Mas a gente tem que entender que as pessoas também são assim. Elas erram porque é aquilo que elas poderiam fazer. Se a gente falar de Saulo, ele fazia aquilo porque é aquilo que ele entendia. Quando ele entendeu que tinha que mudar, ele mudou. Passou a ser diferente. Então a gente tem que entender essa indulgência. Jesus foi indulgente com ele. A paciência é outra coisa que a gente precisa aprender. É uma coisa que talvez a gente tenha dificuldade de ser paciente, de esperar o momento correto. Né? A gente quer aquele negócio, papum, né? A gente brinca lá em Catanduva, quando a gente fala sobre a palestra, a gente fala do ato de você estar descendo a Rua Brasil, que é a rua principal lá, e as pessoas andam bem devagarzinho, né? E você com uma pressa de passar e vão devagarzinho. Aí você vê o farol, fica vermelho, aí você para. Ah, sabe? E a pessoa fica lá, começa a ruminar por dentro, assim, uma raiva. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que a gente vivencia. E isso, estou incluso também, tá? Porque às vezes a gente não tem essa paciência de entender que as pessoas são diferentes. Eu até brinco que eu fui entender em Catanduva, depois de muitos anos, daquele joguinho come-come, sabe aquele joguinho come-come que fica comendo aquelas faixinhas? E as pessoas lá ficam andando comendo faixa. Aí eu fui entender, falou, agora que eu entendi por causa do jogo, porque foi criado o jogo, que as pessoas andam comendo aquelas faixinhas e é isso aí que acontece. Vigilância, orai e vigiai. Oh, coisa terrível, né? Não vigiar o vizinho, orar, está sempre vigiando os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente precisa sempre estar vigiando, porque nós atraímos tudo que nós queremos evitar através do nosso pensamento. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente fala de perdão, também é complicado, porque o perdão é libertador. Ele liberta aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza, tudo que a gente sente em relação a alguma coisa, a alguma ofensa que aconteceu com a gente. A gente faz a prece, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas às vezes é bem da boca para fora ainda, porque para perdoar a gente precisa superar o sentimento ruim que a gente sente. E isso é uma libertação. Como é colocado, quando você aprende a perdoar, você está dando um presente para a pessoa. Então você está se libertando. Agora, a pessoa perdoar você ou não, já é problema dela. Mas você tem que fazer a coisa de coração. Não é aquele papo, falar, eu te perdoo, mas não passa na mesma calçada que eu. Não quero nem te ver pintado de ouro, né? Não quero nem te ver pintado de... E a gente faz isso. E esse é um verdadeiro perdão? Não é o verdadeiro perdão. Mas a gente precisa entender. E vamos deixar nos etc, porque senão tem muita coisa para falar ainda. Aí Paulo tem essa primeira carta a Coríntios, né? Vocês já pararam para analisar essa carta? E ela fala bem das coisas do amor. Porque tudo que a gente faz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, no caso é amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Eu não faço nada demais. Mas vocês já entenderam que tudo que a gente faz, que a gente bota carinho, amor, bondade, dedicação, tudo que a gente faz na nossa vida, que a gente põe o amor em sua mais alta expressão, fica diferente? Né? Se você vai se relacionar, se você não põe o amor no seu relacionamento, ele é fadado a errar, a dar errado. Se você não põe amor num alimento que você faz, num cuidado que você faz, na sua profissão, se você não faz ela com amor, não dá nada certo. Se você não estuda e você não põe dedicação, fala, é o professor que é ruim. Não somos nós. É o professor que é ruim, as pessoas não sabem ensinar. Mas a gente tem que entender que nós precisamos pôr amor
Nós sempre temos que ser caridosos com tudo que a gente faz. A prática, ele estava falando aqui que a gente vai, eles visitam aí o Recanto, né, que chama? Santa Rita, e as pessoas precisam ouvir. E você vai e você só deixa essa oportunidade das pessoas ouvirem, saberem que estão sendo ouvidas. Isso é amor. E as pessoas, elas se irradiam, elas recarregam as baterias, não só delas, da gente. Que a gente vai lá para ajudar e nós somos os mais ajudados. A gente precisa entender isso, que essa caridade que a gente pratica, ela é a nossa maior ferramenta de auxílio. E a gente precisa praticar. Não é só isso, tem um monte de outras coisas que a gente precisa fazer. Eu estou vendo ali agora, tem um almoço solidário. Esse almoço solidário provavelmente para fazer uma arrecadação para conseguir algumas coisas, por causa do Natal, ou seja, o que seja. Mas isso é importante, é fundamental. Né? Tudo que a gente puder fazer para auxiliar é importante. E vamos seguindo. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Olha que maravilha, você vai num lugar, né? O profeta são os médiuns, né? A gente pode falar, esclarecer dessa forma. Aí você vai lá no médium e ele tá lá só, eu preciso trabalhar, falaram que eu precisava trabalhar, né, seu Luiz? Que eu precisava ser médium e eu tô aqui. Mas se você não tem amor, você não tem ligação com a espiritualidade. Os mentores não se aproximam para você ajudar realmente as pessoas. Às vezes as pessoas vêm para serem ajudadas a uma boa palavra e você precisa saber colocar essa boa palavra. Isso é importante. Então não adianta você chegar e falar assim, não, vai dar tudo certo. Mas se você não tem amor no que você está falando, se você não tem, a coisa vai fluir, aquele centro não é bom, preciso ir em outro. Aquele médium não é bom, deixa eu ver que o outro me atenda. A gente vai falar dos mistérios da ciência. Em 89 lançaram um telescópio espacial chamado Hubble. Né? Ele agora ele já está meio que aposentado, né? Que em 2020 acabou o ciclo dele. Aí lançaram o James Webb. Aí ele tirou um monte de foto. Né? O Hubble trouxe um monte de informação. A ciência usou muito as informações, as fotos que ele tirou e foi fantástico. Mudou muitas teorias. Mas aí o James Webb foi lançado. Ele tira foto mais longe ainda, com mais precisão. E aí, não, o mesmo ponto que às vezes apareciam algumas estrelas para o Hubble, a hora que eles olharam, não eram estrelas, eram constelações, eram galáxias, eram coisas maiores, muito maiores. E aí eles viram que tudo que foi escrito do Hubble tem o seu valor, mas fazem assim, tem que mudar. Tem que mudar, porque tem mais coisas. Esse universo é imenso e ele está em expansão quando a gente sabe. Então a gente não conhece nada. Então a ciência, ela muda porque é dentro da visão dela. Então, se a gente também não tiver a fé de acreditar que aquilo que nós fazemos vai dar certo, fundamental é a gente não tem fé. Eu acredito em Deus desde que ele faça aquilo que eu quero, não aquilo que ele tem que fazer. E nós julgamos que Deus faz uma troca. E ele não faz uma troca. Deus, é o ser supremo, criador de tudo, a causa primária de tudo. Ele não está preocupado se a gente vai se dar bem ou não. A gente tem que estar preocupado se nós vamos nos dar bem. Nós é que temos que ter esse cuidado. Para Deus, falar assim, filho, uma hora você vai entender e uma hora você vai acordar. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Isso faz parte dessa parte solidária, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu dou, tudo bem. Não vai fazer falta, e ele faz o que ele quer. Né? Eu não sei se aqui na cidade tem o hábito das pessoas pedirem dinheiro em cruzamentos. Em Catanduva está começando a aparecer essas coisas. Eu dei o dinheiro de coração. Deu nada, porque achou que está fazendo uma barganha. Eu estou dando para que depois, agora eu vou jogar com o troco, vou jogar na Mega Sena e vou ganhar os 850 milhões da Mega Sena da virada,
Não é assim que o pessoal está pensando? Aí falar, vou ganhar lá, sabe? É uma maravilha. Quantos que não estão fazendo esses planos? Né? Quantos? Muitos. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as coisas acontecem de acordo com o que a gente precisa. O sustento dos pobres, a gente precisa entender que nós às vezes vemos aqui para passar por dificuldades. Quando eu falei da resignação, é mais ou menos isso. Então vai ter momentos que a gente não vai poder conseguir as coisas que a gente almeja, mas que a gente precisa entender que aquilo vai ter que fazer parte do nosso aprendizado. Voltando a falar, o que eu preciso aprender com isso? A caridade, olha aí que maravilha, ela é paciente. Quem tem amor é paciente. Quem tem amor é bondoso. Quem tem amor não tem inveja. Quem tem amor não é orgulhoso. Quem tem amor não é arrogante. Né? Percebam. Analise uma pessoa que vocês realmente admiram, que é uma pessoa amorosa, e você vai entender tudo isso. Ela não é escandalosa, ela não precisa ficar gritando na porta. Ela não busca seus próprios interesses. Quem tem amor busca cuidar das pessoas. Ela não se irrita, não guarda rancor. Por isso que ela não precisa perdoar. Ela não se irrita para não ter ódio, para não ter vingança. E aí por aí vai correndo. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Né? Eu não gosto de falar de política, mas assim, a gente vê aí ontem, parece que foi decretado lá para o Bolsonaro ser preso por alguma razão. Nossa, quantas daquelas pessoas falam assim, ele vai ser preso. E eles estão trabalhando eu acredito numa injustiça. Porque mesmo que ele fosse uma pessoa diferente, que pudesse ter cometido um crime, aquilo lá está tudo assim, uma perseguição. Não estou falando de política porque não é para falar, mas eu estou só para exemplificar. Mas se a gente um dia conhecer a verdade, a gente vai entender que, a gente analisar, está vendo que a verdade é outra. Então, a verdade é importante. Tudo que a gente faz na nossa vida e é uma verdade, ela é uma coisa que vai trabalhar em nosso benefício. Então, quando você deita e você está com a verdade, com a sua verdade, perfeito. Não aquela inventada. Né? Porque assim, quando você vai deitar tranquilo, você não precisa ficar justificando nada, você não precisa fazer nada, porque aquela é a sua verdade. Então, a sua verdade é o que é o mais importante. E aí, por exemplo, a pessoa que mente, ela conta para uma história, conta para outra uma história e vai se enrolando. E quando a verdade é uma só, é tranquilo. Que é isso exatamente que acontece com a gente. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ela é paciente. Lembre-se disso. A caridade jamais acabará. Então o amor jamais acabará. Porque enquanto a gente não aprender a amar e ter sabedoria, a gente não vai sair desse processo que a gente vive. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará e o dom da ciência findará. Nossa, que terrível, né? Mas aí vamos me dar uma explicada. A caridade jamais, o amor vai estar sempre vencendo. As profecias desaparecerão. Porque é muito legal, né? As pessoas pegam, começam assim, será que alguém vai me dar uma informação do que vai acontecer? A gente tem uma ideia louca de querer saber o que vai acontecer no futuro, né? Quais são os 6 números da Mega Sena que vai ser premiada, né? A gente tem sabe? Se alguém passar, a gente vai entender que aquilo não é verdade. Pode até acontecer, mas as profecias, elas são colocadas, às vezes, de uma forma... é para assustar. Olha, tá vindo aí o asteroide lá, que é o intergaláctico, o 3IA, Atlas lá. Vai vir, é uma nave, é isso. Gente, confia em Deus, tenham fé. Deixa o que for acontecer, aconteça, não tem o que fazer. O pior que pode acontecer é a gente permanecer aqui, né? Porque morrer, a gente sabe que vai morrer. Então, mas tudo a gente precisa entender, que a gente precisa acreditar. Ter fé nas coisas, e elas vão acontecer. O dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. O dom das línguas é o que acontece algumas vezes em algumas igrejas, o pessoal fala em línguas que ninguém entende nada, e a doutrina é maravilhosa, porque toda vez que um espírito se manifesta, ele se manifesta numa língua que a gente entenda,
Então não tem essa que ficar falando em outras línguas, tem que falar na língua que a gente está aqui para a gente entender. Tem que ser uma coisa compreensível. E a ciência, o dom findará, porque aí quando a gente tem confiança que tudo isso aí tem um planejamento de Deus, tem uma arquitetura de Deus, então a gente vai entender que a gente não precisa ficar estudando essas coisas. Mas a ciência, ela é falha exatamente nisso, porque a ciência, ela tem uma limitação. É o que ela vê, é aquilo que é o certo. E não é, às vezes tem muitas outras coisas que precisam ser estendidas. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando eu falei da ciência, né, do Hubble, você vê, são as capacidades que o Hubble tinha, que o James Webb tem, e provavelmente vai ser lançado um outro que tem uma capacidade muito maior. Então aí você vê, a ciência vai mudando. A profecia, ela é imperfeita, porque nós temos que nos purificar, nós temos que nos tratar como médiuns, né? A gente precisa ter um outro tratamento, a gente precisa ser diferente, para que a gente, quando fizer a nossa ligação, elevar o nosso pensamento com a espiritualidade, que a gente receba realmente a verdadeira informação, né? Porque às vezes a gente não consegue, né? Para quem é mais médium vai entender, porque tem dia que a gente está 40%, tem dia que a gente está 60%, tem dia que a gente está 80% da conexão. Então, sabe, tem dia que a gente está bem, tem dia que não está legal, porque nós somos seres humanos, nós sofremos todas as influências, todas as intercorrências que acontecem na nossa vida, e a gente tem que estar na espiritualidade, a gente tem que aprender a serenar, a estar calmos e tranquilos. Quando o que é perfeito, né? Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para sermos perfeitos. Se fôssemos, nós não estaríamos aqui. Mas como nós somos imperfeitos, nós temos que trabalhar essa perfeição. E aí falando aí, voltando lá, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas aí eu me tornei homem e eliminei as coisas de criança. Então aquilo que a gente entende, que acha que é certo, a gente fica correndo assim como Paulo, como Saulo fazia, que ele achava que aquilo era certo. Quando ele entendeu que aquilo estava errado, ele teve que mudar. E ele mudou para melhor. E isso é o que tem que acontecer com a gente. Às vezes nós agimos de formas que é aquilo que a gente acredita, porque a gente esquece de ampliar um pouquinho a nossa mente. A gente fala assim, que nossa, eu preciso decidir alguma coisa, mas quando a gente está no meio do turbilhão é difícil decidir. A gente precisa subir, como a gente fala assim, subir a montanha, vir lá de cima e olhar todos os aspectos. E aí a gente pede orientação para decidir o que for melhor. Mas se a gente está lá no meio do turbilhão, a gente não está vendo todos os aspectos, e aí talvez a gente tome a decisão mais incorreta para a nossa vida. E aí nós temos que sofrer as consequências, as responsabilidades, tudo que acontece conosco. Que é assim que aconteceu com ele. Ele estava naquele turbilhão, aí quando ele entendeu que aquela coisa é bem diferente do que ele imaginava, aí ele começou a agir de forma diferente. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Aí tem a ver muito com o nosso desencarne. Hoje a gente se entende, eu estou vendo aqui vocês, como vocês são, fisicamente. Agora, como vocês são internamente, eu não vejo. Né? E nós não nos vemos dessa forma. Mas quando a gente for lá para o plano espiritual, nós vamos perder essa carapaça, toda essa casca que nos protege, e lá, a hora que a gente olhar, a gente vai se ver como que a gente é. Aquilo que a gente esconde dos outros vai aparecer. E os outros vão estar vendo a gente como nós somos, face a face, né? Sem essa confusão do espelho. Porque a gente pode olhar para o espelho, a gente olha rapidinho, 1 minuto. Mas se a gente ficar meia hora se olhando no espelho e se analisando, aí a gente fala, opa, não é os pés de galinha, não é a barba, não é... A gente tem que ver o que nós somos como pessoas, como seres. Aí a gente vai entender que a gente precisa mudar algumas coisas. E nós vamos ser conhecidos como nós somos, lá no plano espiritual.
Então, por isso que às vezes a gente olha, vê tudo isso daqui e fala, nossa, será que a gente vai estar preparado realmente para estar na Terra de novo? Né? Para reencarnar aqui na Terra? Ou vamos lá para Quiron? A gente precisa parar para pensar. Quiron diz que é o planeta que a gente vai, quando a gente desencarnar, a gente não tiver condições de estar num planeta de regeneração, aí talvez a gente tenha que ir para lá. Então a gente tem que aprender a fazer fogueirinha, fazer algumas coisas diferentes. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. Das três, a maior delas é a caridade, é o amor. Porque a fé, ela é até um termo. Na hora que a gente está em dificuldade, a primeira coisa que a gente afasta é a fé. A esperança é sempre quando a gente acha que a gente vai conseguir alguma coisa, mas a hora que chega o momento de conseguir, a gente não consegue, aí a gente perde a fé e a esperança. Mas se a gente vivenciar o amor, ele vai estar sempre com a gente, independente da situação. Mas se nós não tivermos caridade, não tivermos amor, se não formos bondosos, se não formos caridosos, se não formos as pessoas que envolvam amorosamente a todas as pessoas, nós vamos ter muitas dificuldades. Então a gente precisa distribuir, voltando aqui, procurar assim, a gente está sempre, quando a gente passar, distribuir flores, né? Colocar flor na nossa mão e distribuir o coração de cada um. E voltando naquela pergunta, lembram da pergunta? Fica mais fácil agora de analisar, né? Como que eu espero sair desta vida, né? Fica um pouquinho mais fácil a gente parar assim. Essa reflexão que a gente fez ao longo dessa palestra nos dá um pouco de norte para a gente pensar sobre isso. E uma conclusão que eu cheguei assim para que a gente possa entender é que talvez a gente saia daqui um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais evoluído. Tá? Nós não vamos sair anjos, mas um pouquinho que a gente melhore, isso já vai ser fundamental para todos nós. Tem 4 palavras importantes na vida: amor, honestidade, verdade e respeito. Sem qualquer disso na nossa vida, nós não somos ninguém. Então, se nós não formos amorosos, se não formos honestos, se não formos verdadeiros e não respeitarmos, nós não somos ninguém. Boas vibrações a todos, então vamos serenar os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração e buscar a nossa ligação com a espiritualidade amada, que já se encontra ao lado de cada um de nós. Nesse instante eles fazem uma higienização, uma limpeza, uma purificação em todo o nosso corpo físico e nosso corpo mental. Estamos recebendo uma reposição dos fluidos energéticos e espirituais que tanto precisamos. E assim vamos ter uma semana com muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita prosperidade e muita saúde. Nós pedimos à espiritualidade que envolva os nossos entes queridos nessa aura de luz e que recebam todo esse carinho, todo esse amor. Nós vibramos pelas crianças, pelos velhos, pelos doentes, por todos aqueles que estão em estado de dor, de angústia, tristeza. Nós também pedimos pelos países, principalmente aqueles que estão em conflitos, para que os seus dirigentes possam acalmar e melhorar a situação desses lugares, para que a população não sofra. Nós pedimos por todos os lares, especialmente por nosso lar, que Jesus possa adentrar em nossa casa, caminhando por todos os cantos, limpando, higienizando, e deixe lá uma energia que possamos nos refazer fisicamente e espiritualmente. E também envolva os nossos entes queridos nessa aura de luz e de amor. Pedimos por aquelas pessoas que estão em nosso pensamento e queremos ajudá-las. Por aquelas pessoas que pediram por nós. Por esta casa que recebe a todos nós, pelo seu corpo dirigente, pelas suas tarefas, pelos seus trabalhos, pelos seus trabalhadores, voluntários e por todos os seus assistidos, inclusive aqueles que não puderem estar aqui hoje, que recebam o nosso abraço fraterno. Nós pedimos aos mentores, aos irmãos, que nos acompanhem ao regresso ao nosso lar e possam nos sustentar durante todo o transcorrer desta semana. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Jesus
E agradecemos toda a espiritualidade amada que nos ampara e nos protege. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, graças a Deus.